Olá, alunos, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Vinícius Britas. Olha, a gente vai para mais um aulão brabo justamente sobre metropolização brasileira. É isso mesmo, metropolização brasileira. Então, se liga, não perde tempo. Se você não viu a aula anterior a isso sobre geografia do Brasil, aperta aqui no card que você vai ser direcionado. E eu tenho montado uma playlist, uma série de aulas te preparando para a prova da ESA. Também pega CN, SpaceX e SpaceX também. Então, não perde tempo, já assiste toda a playlist, todos os assuntos comentados até aqui, a gente vai papear junto e ver todos esses assuntos. Tranquilo? Eu acho que já falei demais. Aliás, aproveita, se inscreve no canal, já dá o like no vídeo. Se não quiser, pode dar o like mais tarde. Tudo bem. E já vai compartilhando para todos aqueles seus amigos que estão papirando para a prova da ESA. Já falei muito, agora sim, de fato, toca a vinheta. Volta aqui para mim, se liga, quer ter acesso a todo esse quadro? Não se preocupa, basta acessar o primeiro link aqui da descrição que você vai ser direcionado à publicação para que você possa fazer as suas anotações, isso mesmo, E aí, nós vamos agora falar só sobre a metropolização brasileira no geral, todos os assuntos, todos os tópicos muito bem comentados. Claro, eu já tinha falado já no início do vídeo, se você não viu a aula anterior justamente a essa que vai falar sobre conceitos urbanos, por favor, te peço, vai lá e começa a assistir. Basicamente, eu já vou começar dialogando sobre o assunto de metrópole no total. O assunto, o que seria uma metrópole? Dentro da hierarquia urbana, a metrópole é aquela que está no topo, a centralidade. O topo da hierarquia urbana, de fato, são as metrópoles. Elas passam a comandar outras regiões, outros municípios, normalmente no seu entorno, integrados ou não integrados fisicamente, ou seja, limítrofes, um município colado na metrópole ou não. É uma área de influência. Normalmente, quando uma cidade, a sua área de influência é maior do que a sua área física, a gente assim por denomina como metrópole. De fato, a metrópole, ela é uma cidade que influencia outras cidades e a região de influência, junto com a sua metrópole, a gente chama de região metropolitana, que é a sua metrópole mais os municípios influenciados economicamente, socialmente, culturalmente por essa cidade principal. Isso já foi se configurando, de fato, em todo o Brasil. Casos como esse, dessa delimitação, já eram verificados, por exemplo, na Europa, onde era criada a chamada Zone Urban Large, ou seja, a luz, Ou seja, as zonas urbanas mais largas, que é justamente essa área de influência de uma cidade principal. No Rio de Janeiro e também em outras capitais do país, foi se verificando uma série de necessidades de políticas públicas para melhorar essa integração desses municípios contíguos, essa integração de fato delimitada por esses municípios. Nesse momento é criado uma ideia, a ideia de região metropolitana. Por uma lei complementar, foi criada as leis a região metropolitana em 1973, na ideia que o governo federal identificasse as regiões metropolitanas e a partir da sua identificação conseguisse colocar, empenhar o dinheiro da forma correta em cada uma dessas regiões metropolitanas. Então, de fato, foi delimitada a região metropolitana para que gerasse investimentos devido a alguns problemas que já começavam a acontecer, a aparecer, como o caso de transportes irregulares, deficiência nos transportes, na integração desses municípios. Então, a região metropolitana ela foi criada em 73 e quem ficava sobre a delimitação, quem delimitava, quem dizia quais eram os municípios influenciados ou não por essa região metropolitana era justamente o poder federal. O presidente, junto com a sua Câmara, delimitava as regiões metropolitanas. Quero dar destaque a 12 núcleos principais no qual a bibliografia coloca esses 12 núcleos. Nós temos
três metrópoles conhecidas como metrópoles nacionais, que são metrópoles que geram influência não só apenas nos seus municípios no entorno, mas também chegam a gerar influência no resto do país. Vou dar um exemplo, o caso de São Paulo. Se você for pegar um voo para qualquer outro local do país, normalmente ele te joga para São Paulo as escalas, de São Paulo você pega o voo para esse outro local. Dificilmente você vai encontrar voos diretos de todos os aeroportos do país para todos os aeroportos, mas normalmente em São Paulo tem sim voos direto para vários locais do país e do mundo. Quer dizer que São Paulo acaba abarcando esse setor de serviços. Então, se a pessoa precisa fazer um exame médico, precisa viajar, precisa fazer uma pós-graduação, algo de ensino, seja uma grande conferência, normalmente São Paulo ela é a grande metrópole nacional. Ou seja, ela é uma metrópole nacional, mas ela alcança o topo de toda a hierarquia das metrópoles, inclusive das três metrópoles nacionais, ela é a que está mais equipada, mais no topo da hierarquia. Por isso ela é configurada como a grande metrópole nacional. E junto com ela, nós temos Rio de Janeiro e Brasília como metrópoles nacionais. Também gera influência nacional, mas não tão forte quanto o caso de São Paulo. Então nós temos São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília como metrópoles nacionais. Já aqui nós temos metrópoles regionais, que não geram tanta influência assim no Brasil inteiro, porém geram bastante influência em suas regiões. Aqui nós podemos destacar o caso de Brasília e Goiânia, são os representantes do chamado Centro-Oeste. Belém e Manaus são as metrópoles regionais representantes da região Norte. Porto Alegre e Curitiba são os representantes da região Sul. Fortaleza, Recife e Salvador, representantes da região Nordeste. E São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, representantes da região Sudeste. Então a gente já pode verificar que São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, de fato, são as grandes metrópoles do Sudeste. Vitória, ela vai ser criada posteriormente, mas com uma capacidade, uma influência muito menor do que essas três, de fato. Centro-Oeste, Norte, Sul e Nordeste também carregam as suas grandes regiões metropolitanas de fato. Então, esses são os 12 núcleos metropolitanos principais do país. Temos só esse? Não, de região metropolitana vamos ter mais de 76 pela bibliografia da Lígia. Porém, a gente vai falar em núcleos principais esses daqui. De fato, criado em 73, em 88, na Constituição de 88, essa região metropolitana ela passa por uma alteraçãozinha. Por quê? Porque é nesse momento onde os poderes, chamados poderes estaduais, vão ter o poder de dizer o que é região metropolitana. Então, quem vai delimitar a região metropolitana dos municípios deixa de ser o poder federal e agora passa ao poder estadual. Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro nós tínhamos Petrópolis, que participava da região serrana, e aí o governador, junto com a Câmara dos Deputados estaduais, chamaram Petrópolis e agora Petrópolis faz parte da região metropolitana. Quem delimita isso agora é o governador, não é mais o presidente. Com isso, se é verba federal, se a verba federal ela vai para ser atuada nas regiões metropolitanas e quem vai delimitar são os governadores, quer dizer que quanto maior e mais regiões metropolitanas eu tiver, mais dinheiro eu vou receber. É nesse momento que acontece a lavagem, a entrada de diversas regiões metropolitanas na Constituição de 88, visando mais investimentos federais. Nesse momento, são criados outros núcleos, como São Luís do Maranhão, que cresce a partir da região de Polo de Carajás e do seu desenvolvimento de extrativismo, como a gente viu na aula de extrativismos e veremos mais na região amazônica, na aula de região amazônica. Vitória também no Sudeste, Natal, Maceió no Nordeste, Goiânia no Centro-Oeste e Florianópolis. Goiânia se insere dentro dos núcleos principais, tá? Principalmente devido à agropecuária desenvolvida nessa região. Aqui também nós vamos ter Vale do Itajaí, em Santa Catarina e Joinville,
Londrina e Maringá, no Paraná, e também se destaca duas outras metrópoles, regiões metropolitanas que se ligam, que se conurbam à cidade principal, São Paulo, gerando a chamada macrometrópole. Assunto da aula passada, clica aqui para você ver, justamente a Baixada Santista e a cidade de Campinas. Então, outros grandes núcleos vão sendo criados a partir de 88, visando esse maior investimento do poder federal. Claro que isso daí gera um problema. Por quê? Porque se cabe ao governador estadual e o estado que tiver região metropolitana vai receber o dinheiro para poder investir na região metropolitana, no desenvolvimento da região metropolitana, pode ser que um local ele gere influência sobre a cidade de outros estados. Como assim? Sério mesmo? Sério. E aí vamos pensar no Distrito Federal. Não é um estado, mas o Distrito Federal, ele gera uma região metropolitana. Então vamos lá. Nem sempre uma região metropolitana vai ser direcionado entre municípios e entre estados. Pode ser entre o Distrito Federal, entre unidades federativas, melhor falando. Então, Brasília, ele gera influência, não só, ele é um município único, indivisível, e ele gera influência dos municípios de Goiás e até de Minas Gerais. Então, esse Brasília em torno, ele gera justamente, envolve o Distrito Federal, cidades do Goiás e cidades de Minas Gerais. Ou seja, ele gera influência sobre outros locais. Quando um município gera influência sobre cidades de outras unidades federativas, deixa de ser uma região metropolitana e se torna uma região integrada de desenvolvimento econômico, entende? E aí, por que isso? Porque qual é o governador que vai receber o dinheiro? Vai ser o governador do Distrito Federal, de Goiás ou de Minas Gerais? Ninguém. Quem vai administrar as RIDEs, as RIDs, é justamente o poder federal. O poder federal que vai bancar e estruturar essas RIDs, já que envolve mais de 2 estados. Então, para não ir para um governador e não ir para outro, basicamente o governo federal ele toma o controle disso daí. Também temos o caso de Petrolina Juazeiro envolvendo Pernambuco e envolvendo Bahia, e o caso de Grande Teresina envolvendo Piauí e também Maranhão. Se destaca aqui, principalmente nesse trecho Petrolina e Juazeiro, a produção de frutas, tá? Isso daí a gente já conversou na aula sobre geografia agrária, a produção de fruticultura irrigada sobre o Vale do Rio São Francisco, pegando partes da Bahia e partes de Juazeiro, Bonitinho da Bahia e Petrolina, Pernambuco. Então, justamente nós temos essa análise feita a produção de fruticultura irrigada sobre o Vale do Rio São Francisco. Então, região metropolitana, bonitinhos 12 núcleos principais e os criados pós-88, além da criação das RIDEs, que é justamente pegando unidades federativas. Então, eu botei aqui estados, mas ficaria até melhor colocando UFs diferentes, além também do poder federal controlando essas RIDEs, com destaque para 3 apenas existentes: Grande Teresina, Petrolina, Juazeiro e Brasília em torno. Outras estão sendo criadas, mas não oficializadas, como o caso de Campo Goytacazes e também o caso de Vitória. Então, relacionando Espírito Santo e Rio de Janeiro. Porém, nada certo, nada criado de fato, tá? Então, RI10. Tranquilo? Vamos tentar entender aqui sobre o histórico de metropolização brasileira. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar este gráfico para vocês aí. Dá uma olhada, aproveita, tira aquele print. Volta aqui para mim, se liga, ó. Essa taxa de urbanização aqui está justamente com as cores das regiões, tá? Então, eu sempre utilizo a mesma paleta de cores para as regiões. Não sei se vocês repararam, mas o sul sempre é roxo, o verde sempre é o sudeste. Justamente eu mantenho essa mesma lógica durante toda a matéria, tá? Isso foi usado em geografia física, também agora em geografia humana. Basicamente, a gente tem o sudeste
como a mais urbanizada, depois nós temos o Centro-Oeste como mais urbanizada, depois o Sul, depois o Norte e depois o Nordeste. Então, na escala de urbanização, nós temos justamente Sudeste, depois Centro-Oeste, depois Sul, depois o Norte e depois o Nordeste. Em escalas, ou seja, no ranking de urbanização. Claro que esse ranking de urbanização está relacionado à taxa de urbanização. Eu quero que vocês entendam que eu preciso ultrapassar o limiar de 50% para que eu seja considerado uma região urbanizada, tá? Então a gente pode reparar que na escala temporal de 1900 a 2000, depois a gente entra em 2010, a taxa de urbanização e quando vai se tornar urbana, ela vai variar de acordo com cada uma das regiões, tá? Basicamente tem regiões como o Sudeste que vão se tornar urbana muito precoce, em 50 já, e regiões que vão se tornar urbanas muito tardiamente, como é o caso do Nordeste. Isso daqui é justamente a respeito da taxa de urbanização. Porém, a gente pode falar sobre o número absoluto da população urbana. Aqui eu estou falando, aqui é uma taxa percentual. Aqui eu ainda vou escrever essas taxas, mas o Sudeste em torno de 93%, quer dizer o quê? Da quantidade de pessoas que moram no Sudeste, 93% estão dentro da cidade, 7% estão no campo. Aqui é uma taxa relativa. Aqui eu não vou avaliar a taxa, mas eu vou avaliar o número absoluto de população justamente dentro das cidades, com destaque para o Sudeste, que mais tem gente, 74 milhões de pessoas. Depois nós temos o Nordeste. Olha só que engraçado. O Nordeste, que tem a menor taxa de urbanização, mas devido a ter muita gente no Nordeste, torna-se a segunda com a maior população absoluta dentro da cidade, 32 milhões. Depois o Sul com 28, depois o Centro-Oeste com 12 e depois o Norte com 11. O Centro-Oeste, que é a segunda mais urbanizada, ela apresenta apenas 12 milhões de pessoas dentro das cidades, em números absolutos. Primeiramente, eu já vou começar pelo Sudeste, região mais urbanizada do país. Se de fato a gente analisar as suas taxas em 2000 e em 2010, a gente vai ter uma variação. Ela era urbanizada cerca de 91% em 2000 e hoje já está em torno de 93%. Ou seja, o crescimento dela é lento, de fato, na sua taxa de urbanização. Ela se torna urbana já na década de 50, tá? Com a migração, principalmente a migração nordestina, que vem, de fato, diversos nordestinos para cá, e além de uma pequena mecanização do campo, que já começavam técnicas mais eficientes no campo e também industrialização no Sudeste, que arrasta pessoas do campo para a cidade. E isso faz ela ser urbana já nos anos de 1950. O campo já começa a se sujeitar à cidade nesse momento, com um grande número de cidades médias. Aqui eu não tenho carência de cidades médias. Apesar das cidades médias que mais crescem sejam hoje no Centro-Oeste, mas o Rio de Janeiro e Sudeste, no geral, ele tem forte presença de cidades médias. Quer dizer que os serviços não são muito concentrados nas grandes metrópoles. Eu tenho polos, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, eu tenho 4 grandes universidades no Rio de Janeiro, mas eu tenho polos dessas universidades nas cidades médias, em Campo dos Goytacazes, em Volta Redonda, em Petrópolis, em Teresópolis, ou seja, dependendo do curso, o cara não precisa vir para o Rio de Janeiro. Eu tenho hospitais
hospitais no interior, eu tenho pós-graduações no interior, ou seja, eu tenho um negócio um pouco mais desconcentrado em relação ao Nordeste, Centro-Oeste e Norte, onde tudo ainda se concentra na capital, com uma carência de cidades médias no geral. O Rio de Janeiro, ele tem perdido a sua influência com os anos, com o passar dos anos, principalmente depois da transferência da capital, privatizações de empresas, no qual muitas saíram do Rio de Janeiro, e também a perda da Bolsa de Valores em 2000, onde a gente perde a Bolsa de Valores e hoje no Rio de Janeiro apenas há a Bolsa para venda de títulos públicos. Então, no geral, o Rio de Janeiro ele tem perdido muita influência. Gera influência, sim, ele influencia a Zona da Mata Mineira, Juiz de Fora, entre outros, o Espírito Santo até o sul da Bahia, até a região de Teixeira de Freitas. Aliás, tem um mapa lindo do Demetrio Manioli, vou colocar para vocês agora. Dá uma olhada aí justamente sobre as áreas de influências das metrópoles. Volta aqui para mim, se liga. São Paulo, ele tem hoje o maior nível da hierarquia urbana nacional. Ele é a grande metrópole nacional, com uma arrancada principalmente a partir do último século XX, né? E aí eu posso botar aqui século XX, com o dinheiro do café que patrocinou o seu desenvolvimento de São Paulo. Ele ultrapassa o Rio de Janeiro em termos demográficos já no meados dos anos 50. Entende? Ele já ultrapassa o Rio de Janeiro e se torna, de fato, a grande cidade mais estruturada e com mais gente que o Rio de Janeiro, devido a essa capacidade de investimentos e atração de diversos locais. E Belo Horizonte, o menor deles, que de fato influencia a Bahia até as regiões de Goiás, influencia mais o interior brasileiro.